Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio da quinta temporada do Nova Consumer Podcast, a nossa temporada temática. Hoje temos connosco Francisca Feiteira, licenciada em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro e mestre em Culturas Alimentares Mundiais e Mobilidade pela Universidade de Ciências Gastronómicas de Pollenzo. Leva a sua vida a praticar o que aconselha. Trabalhou na Slow Food em Bruxelas e trabalha atualmente na Associação Alimentar Cidades Sustentáveis em Lisboa. É ainda a criadora do Aconchego do Quintal, um restaurante em São João da Madeira, baseado nos princípios da sustentabilidade e da alimentação saudável, e fundadora do clube de leitura Coma Este Livro. Bem-vinda, Francisca. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, bom dia, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui convosco. Excelente. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões, talvez um pouco difíceis. Vamos ver. Qual é o seu direito preferido enquanto consumidora? Tem de ser rápida? Eu acho Tentar, pelo menos. tentar. Eu adoro o poder de escolha, eu adoro a liberdade de poder ir a um mercado, ou poder ir a um supermercado, ou poder ir a uma feira de produtores, ou ir a uma lota e poder escolher aquilo que eu vou comprar. E há um direito que eu adoro, que ele foi mudado por um regulamento do Parlamento e do Conselho Europeu, que ele é relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentares que nós consumimos. Então, basicamente, a informação alimentar que chega até nós. Então, por exemplo, este regulamento permitiu-nos, tornou obrigatória a tabela nutricional na maioria dos alimentos, e também tornou obrigatória a determinação do país de origem de determinados alimentos, como por exemplo o azeite, como o mel, como a carne, como o peixe. E eu sou muito defensora, não é, dos consumidores terem o máximo de informação possível sobre os alimentos para conseguirem fazer escolhas mais conscientes. Sem E dúvida, eu isto já adoro daria escolher. para alguma discussão, mas tenho a certeza que na segunda parte ainda vamos falar bastante sobre estes temas. Das duas, uma laranja do Algarve ou uma pitaia da Indonésia? Bem, eu sei que esta também deveria ser uma resposta rápida, mas que não é de todo imediata. É claro que a minha opção seria pela laranja do Algarve, mas isso não quer dizer que seja sempre assim, porque embora o sistema alimentar de facto seja responsável pela emissão de quase 30% de gases de efeito de estufa para a atmosfera, o transporte dos alimentos só corresponde a 6% dessas emissões todas, ou seja, é muito, 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 muito pouco. Então, nós temos uma tendência a achar que tudo que vem de muito longe é absolutamente prejudicial para o ambiente, mas Claro, nem por causa sempre é do assim. transporte, mas Mas nem nem sempre é assim. sempre. Por exemplo, dependendo da época do ano e de como o alimento é produzido, às vezes pode ser mais sustentável do ponto de vista ambiental importar um alimento que esteja a ser produzido nesse outro país de uma forma muito adequada, do que nós consumirmos um alimento do nosso próprio país que, para ser produzido, teve de recorrer a estufas, a mais fertilizantes, a um maior uso de água. Portanto, tudo isto tem de ser muito bem balanceado, Pensado. não é? E pensado no momento de tomar a decisão. Agora, eu acredito muito que a sustentabilidade do sistema alimentar não seja sempre só ambiental, ou seja, nós temos o pilar da economia, e temos o pilar e o pilar social. E, portanto, uma laranja do Algarve, na época certa, não é? Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, vai ser sempre a minha opção, até porque vai dinamizar a economia daquela região, vai gerar renda para os nossos produtores, e porque também é um produto que tem uma forte tradição no nosso país. Mas eu não queria que fosse sempre, que as pessoas achassem que é sempre o melhor o que está a ser produzido aqui, a nível ambiental. Nem sempre. É preciso Sim, sim, sim. analisar todas estas variáveis. Já lá vamos também a algumas destas questões. Para já, duas ideias. Esta pergunta não estava aqui por acaso, naturalmente. E a outra ideia é a altura de comermos as laranjas do Algarve, aproveitar estes próximos meses para o fazermos. Começou Hum, agora, começou agora. exatamente, Podemos exatamente. atacar. Está a começar, vamos a elas. E se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza de que a norma seria aprovada, que norma é que criaria?
Essa é super fácil para mim, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Eu tornaria o processo de compras públicas para as cantinas europeias, vou ser muito Vamos ambiciosa, pensar em grande. pensar em grande, tornaria esse processo sustentável e muito mais estratégico. Então, se nós pensarmos que nós, nós temos cantinas em escolas, em unidades de saúde, em prisões, em universidades, ou seja, nós temos milhares de europeus que se alimentam em É cantinas muita gente todos e os muita dias. comida. Exatamente, então é um poder tão grande. Se nós transformássemos esse processo de compras públicas num processo sustentável, nós poderíamos atuar em tantas frentes. Então, não só nós poderíamos não só tornar a alimentação muito mais saudável e, portanto, automaticamente fazer com que todos estes europeus se alimentassem de forma mais saudável, mas também poderíamos influenciar a cadeia de abastecimento alimentar que gira em torno disso, não é? Então, poderíamos favorecer produtores locais que estão preocupados com produzir alimentos de uma forma agroecológica. Também poderíamos colocar targets específicos, como, por exemplo, proteção climática, melhoria do bem-estar animal, promoção de condições justas de trabalho e também, sei lá, até estimular uma economia mais circular. Então, nós poderíamos atuar em tantas coisas. E tem outra coisa que eu acho muito importante, é que, ao nós tornarmos a comida saudável e sustentável, nas cantinas, nós vamos permitir um acesso igualitário a essas dietas que, por norma, são consideradas mais caras. E, portanto, nós estaríamos a dar um passo um passo na direção certa para um direito à alimentação para todos. Quer dizer, não seria para todos, mas seria para todos aqueles que dependem das Seria para cantinas muitos, para se pelo menos. alimentar. Seria para muitos, pelo menos. Seria para milhares, exato. A questão, sem querer aprofundar muito esta primeira parte, mas a questão aqui é como é que isso se faria através de uma norma, não é? Me parece algo difícil de pôr em prática. Não é uma norma. Às vezes as normas podem ser, tem 10 dias para fazer não sei o quê, passa a ter 5, é mais fácil. Agora, ter comida mais sustentável em cantinas, como é que se consegue fazer isso? Será que uma norma que dissesse a comida das cantinas deve ser mais sustentável, será que isso seria suficiente para as cantinas passarem a ter comida mais sustentável? Sim, felizmente temos muitos municípios já a adotarem práticas sustentáveis e mais saudáveis e têm tido ótimos resultados e, portanto, é algo que está a ser discutido exaustivamente no âmbito europeu, mas também nos âmbitos locais. Aqui em Portugal temos o município de Torres Vedras, que está a fazer um trabalho muito interessante, mas é possível e não necessariamente com aumento de custos, porque eu acho que essa é sempre a questão principal. Como é que se faz isso sem se aumentarem os custos? Claro. Enfim, já para não falar que os custos deveriam incluir também as questões de saúde, ou seja, o facto de nós nos alimentarmos de uma forma inadequada faz com que nós sobrecarreguemos o sistema de saúde, mesmo tirando isso, não considerando esse custo tão grande sobre sobre o nosso sistema, algumas mudanças que são simples poderiam permitir que essas mudanças fossem feitas sem custos adicionais, como, por exemplo, diminuir o consumo de proteínas animais, diminuírem muito o desperdício alimentar, fazer alimentações de raiz. Portanto, há algumas estratégias que permitem que estas normas fossem implementadas sem um aumento significativo de custos. Sem E os dúvida. benefícios seriam gigantes, como eu já falei, é impressionante o que seria possível Mudar. atingir com uma Sim. mudança assim. E qual é o mito sobre alimentação que mais tem de esclarecer em jantares de família? Bem, na verdade é um mito e depois o contramito. Então, o mito é que nós não precisamos ser vegetarianos ou veganos para contribuirmos para um sistema alimentar sustentável, mas que, ao mesmo tempo, o consumo de produtos animais tem um impacto gigante na sustentabilidade ambiental do sistema alimentar. Por isso, é assim, eu preciso sempre, Em que é que ficamos? Em que é que ficamos? Depende do jantar de família, depende dos familiares que estão à mesa. Exatamente, ou estou num ou estou no outro, ou estou a tentar dizer, pessoal, Então a precisamos Francisca olhar para isso. está sempre contra, contra as pessoas que estão na mesa. É verdade. E é sempre ou Muito de um lado ou do interessante, outro, ou muito seja, interessante, muito interessante. pessoal, não é preciso virarmos todos veganos para que isto funcione, ou então pessoal, nós precisamos Também não, olhar não para isto exageremos a no sério. consumo animal. Exatamente, sempre um destes dois. E se tivesse de abdicar para sempre de um alimento, qual é que seria? Óleo, facílimo. Tipo, quem é que precisa de óleo com azeite e manteiga? Se bem que o óleo é mais barato, não é? Pois é.
Mas acho que se tivesse de ser um, é porque isso é muito difícil para mim, porque eu como Compreendo tudo, perfeitamente, eu compreendo como perfeitamente. tudo. É um Então, alimento que de facto não entra aqui em casa também. e assim, eu adoro batatas fritas, então eu não abdicaria, então teria de consumir muito pouco, porque teria de as fritar em azeite e dói o coração fritar batatas em azeite, mas se tivesse de ser um, acho que seria esse. A última questão aqui desta primeira parte, já alguma vez escreveu no livro de reclamações? Não. Sem Eu não sei se problema, isso é sem bom ou mau. problema. Eu também nunca escrevi, portanto não há nenhum problema com isso, mas é interessante para perceber, para perceber como é que é a Francisca e como é que são os nossos convidados enquanto consumidores. Depois são muito exigentes quando alguma coisa corre mal. De certeza que já alguma coisa correu mal à Francisca na sua vida Sim, enquanto consumidora, mas já. E é engraçado que eu nunca escrevi no livro de reclamações e nunca escrevi uma bad review no Google também. Sei lá, acho que eu sou. isto também daria para um bom tema. Isso também seria um bom tema, mas para outro episódio, que é o enviesamento das reviews, que as pessoas tendem a fazer reviews muito mais se forem positivas do que se forem negativas. Ou então, no caso em que é tão negativa que a pessoa quer mesmo ir lá escrever. Mas há esse problema de quando a pessoa não está assim mais ou menos, gostou mais ou menos do produto ou do serviço, normalmente não escreve, o que é interessante. Que engraçado, acabei de descobrir uma coisa sobre mim, de facto. Nunca escrevi, nem escrevi no Google, nem mando e-mail a reclamar, enfim, não sei o que é que isto diz sobre mim, sobre consumidora, vou ter de analisar isto mais tarde. Não diz nada, mas fica o desafio. Se calhar daqui a uns tempos conversamos outra vez para saber se há Vou alguma ficar com isto na conclusão sobre isso. cabeça. Boa, e começamos então agora a segunda parte do nosso programa, com um pouco mais de tempo, embora também aqui nesta primeira parte já tínhamos desenvolvido um pouco mais alguns temas. O que é que a trouxe a este caminho tão focado nos sistemas alimentares? Houve algum momento específico da sua vida, um evento, algum ponto que se lembre que tenha sido um momento marcante para hoje ser este muito o tema que a ocupa? Pergunta interessante. É assim, eu sinto que não houve nenhum momento, não houve nenhum aha moment, aquele, não é como dizem os americanos, não houve aquele momento, ah meu Aquele Deus, é isto, epifania, então aquele. foi um caminho muito, que foi muito sendo construído ao longo, enfim, ao longo de vários anos. Então, eu sinto que eu sempre gostei muito do tema da comida. É engraçado, a minha mãe diz que eu com 3 anos ficava à mesa nos restaurantes, o que é uma coisa absolutamente inédita. E eu sempre gostei muito de pensar no impacto da comida e na minha saúde, no ambiente, mas eu acho que eu sempre fui muito fascinada pelas conversas e pelos momentos que se propiciam à mesa. Eu acho que isso sempre me fascinou muito. E eu sempre gostei muito de fazer parte desses momentos, então eu era aquela criança que ficava na mesa dos adultos porque eu adorava conversar Sim. e, e sempre gostei muito de proporcionar esses momentos. Então eu comecei a morar sozinha muito cedo, eu fui morar sozinha para o Brasil muito jovem, e eu sempre convidava os meus amigos todos para jantar em minha casa. Então essa questão da mesa sempre esteve muito presente e da comida. Mas eu acredito que o foco tão grande nos sistemas alimentares veio de um momento muito específico em que eu estava a estudar relações internacionais, tive de escolher o tema da minha tese e estava completamente perdida, eu não queria estudar cybersecurity, nem hard politics, são esses temas muito de relações internacionais, eu queria estudar algo mais voltado para a imigração na altura, e uma amiga disse-me, olha, porquê que não estudas, faz uma tese sobre alimentação, sobre o impacto de determinadas políticas na alimentação. E eu lembro-me de. Esse foi muito um haha moment. Eu, caramba, isso tem tudo a ver comigo, isso é uma ótima ideia. E foi daí. Eu desenvolvi a minha tese sobre esse tema, na altura sobre ambientes alimentares e qual o poder que nós, consumidores, temos sobre aquilo que escolhemos ou achamos que escolhemos. E a partir daí comecei a trabalhar numa startup voltada para esse universo. E foi muito engraçado porque eu deixei um trabalho na Embaixada Britânica e os meus pais ficaram assim, tipo, como assim? Tu vais deixar um trabalho na Embaixada Britânica para ir fazer Trabalho mais ai, seguro para ir para algo para menos uma seguro, não é? startup Os eu ia ganhar pais. metade, eu fui ganhar metade num estágio
E foi a partir daí, eu apaixonei-me e disse, não, este é o tópico que eu realmente adoro. E para mim, o que me apaixona é que através da comida eu consigo pensar em tantas coisas, então eu consigo olhar para a história, consigo olhar para a sociologia, consigo olhar para a antropologia, e até para estas novas disciplinas que surgiram com a questão da sustentabilidade. Sei lá, não é à toa que 13 dos 17 ODS estão ODS. relacionados com o sistema alimentar, não é? Então, conseguimos falar sobre igualdade de género, conseguimos falar sobre educação. Eu acho que essa multidisciplinaridade me fascina. Fantástico, fantástico. Isso levanta-me já aqui uma série de questões que não tinha pensado, mas já agora só uma questão muito, muito, muito rápida. Porquê o Brasil para ir fazer a licenciatura? O meu Porque pai morou lá a vida toda e eu morei lá há um até aos meus contexto 5 familiar anos. bastante interessante. E já agora outro Morávamos em aspecto. cidades diferentes, daí eu estar sozinha, mas Sim, sim, ambos sim, no Brasil. sim, sim. A ideia também do estar à mesa e de gostar de estar à mesa desde muito pequena. O estar à mesa não é, em parte, também incompatível com uma alimentação sustentável, ou seja, estar à mesa não comemos mais, por estarmos mais tempo à mesa na nossa cultura, na cultura portuguesa, que eu diria que Não, devemos ser um dos países que mais está à mesa. não, não, É não. outro mito, é outro Acho mito que que vamos não. esclarecer agora. Acho que não, acho que é exatamente o contrário. Acho que o problema que nós vivemos advém de não estarmos à mesa, de comermos comida de pacotes, de comermos comida de redes de fast food, de comermos comida que provém de uma indústria alimentar e não dos fogões das nossas casas. E essa indústria alimentar muito grande que alimenta não só as redes de fast food, os nossos supermercados, trazem realmente os maiores problemas que enfrentamos no que diz respeito à sustentabilidade alimentar. Portanto, o É por ritual de causa estar à mesa também está ligado a um ritual de querer pôr boa comida na mesa e comida menos processada, se calhar, e mais feita em casa, não é? Exatamente. E aí eu acho que está a chave para a sustentabilidade. Nessa comida de panela, como os nossos avós faziam. O problema não é o que os nossos avós faziam e eles conseguiam com tão pouco manter 8 pessoas à mesa. O problema é o que nós estamos a fazer agora, em que nós, ao comermos um hambúrguer, estamos a usar mais recursos do que os nossos avós, se calhar, usavam durante uma semana para alimentar 8 filhos. Então, acho que é resgatar essa herança dos nossos avós. Ótimo. Já viveu em Portugal, no Brasil, na Bélgica e em Itália, pelo menos, quase todos os países com tradições gastronómicas significativas, assinaláveis. Que comportamento alimentar dos consumidores locais é que destacaria em cada um desses países? Destacaria pela positiva aqui, ou se quiser pela negativa, também pode ser, mas pela positiva acho que é mais interessante. Que pergunta gira. Adorei essa. Bem, adorei. Eu acredito que no Brasil o que eu destacaria é a diversidade, então as pessoas comem de facto muitos alimentos, e quando digo muitos, não a nível de quantidade, mas muita variedade de alimentos, há muita cor. Nós vamos a qualquer. Lá não se chamam cafés, chamam-se lanchonetes, não é? Onde nós vamos fazer um lanche, e temos assim 20 tipos de sumos para escolher. Então A usa-se fruta, a muitas fruta frutas. também há muito mais variedade de fruta, não é? Muito, e eles comem muito, ou seja, não é. Nós também temos muita variedade aqui, só que nós Outro somos mito, mais outro mito, outro mito, tradicionais. outro mito que a Francisca vai Podemos falar desmistificar mais já para a aqui. frente, podemos falar mais para a frente, mas eles de facto lá têm uma alimentação muito diversa, então o prato é muito colorido, muitos sumos, muitas frutas, muitos legumes, e também é uma coisa muito gira que eu estou-me a lembrar agora, no Brasil é muito comum eles almoçarem em buffets. Ou seja, aquela comida dia a dia, que nós vamos aqui a um tasquinho, eles lá vão muito aos buffets, então é um sítio onde eles podem escolher várias coisas. E isso já pressupõe também mais diversidade, em que eles escolhem um bocadinho e depois pesam a comida no final. E o Enquanto nós buffet aqui, é sustentável? não, tem muito desperdício alimentar, mas é Pois, eu muito estava a diverso, pensar nisso. Mas tem tem essa muito diverso. vantagem, é que se pode colorir mais o prato, não é? O Brasil é realmente diverso, acho isso fenomenal. Em tudo, diria eu. Eu acho que a ideia do colorido para o Brasil acho que é uma ideia bastante interessante, não apenas na alimentação. E os Não, e outros países? agora, só para fazer uma à parte, mas e agora com este novo movimento de chefes a quererem usar os produtos brasileiros, bem, tem-se descoberto frutas e legumes e ervas, ervas quando eu digo, pronto, folhas verdes, desculpem, Sim, ervas não sim, é o sim. termo mais adequado,
fascinantes e que nunca se tinham ouvido falar. Então tem havido muito essa redescoberta dos alimentos nativos, não só da Amazónia, mas de vários outros ambientes e habitats brasileiros, e é um mundo à Que parte. bom, que bom. Lindo. E nos outros países? Bem, na Bélgica, eu achei muito interessante o cuidado que eles já têm em colocar pratos vegetarianos nos menus. Eu não tive muito tempo na Bélgica, portanto eu nunca comi com uma família belga, por exemplo, como eu fiz no Brasil, como eu fiz em Itália. Sim. Mas fui aos restaurantes e, portanto, o que eu vou trazer aqui é o que eu vi em restaurantes, o que eu pude observar em restaurantes. Há uma grande preocupação em ter pratos vegetarianos em todos os restaurantes. Acho que eu não fui a nenhum restaurante em que não Não tivesse uma tivesse. opção Sim. vegetariana no menu. E, portanto, esse cuidado com a sustentabilidade ambiental está presente, até porque a Bélgica, a culinária típica é muito pautada em alimentos com muitos produtos animais e, portanto, acho que também é Sim. uma necessidade que eles têm Diversificar. diversificar, sim, as fontes E em proteicas. Itália? Bem, Pastas, pizzas. viver em Itália, para quem gosta de comida, é uma experiência. É Complicado. assim, não, é lindo. É lindo de ver o amor que os italianos têm pela comida. Eu morei numa cidade micro, eu morei numa cidade minúscula e que se chamava Bra, acho que ninguém deve conhecer, uma cidadezinha no meio do Piemonte, é uma coisa minúscula. Nós tínhamos mercados de produtores 4 dias por semana. 4 dias por semana. A cidade toda. Sim. A cidade toda virava um mercado a só aberto. E assim, era toda a gente ia lá comprar os produtos da semana. Aqui, eu moro em Lisboa, é uma capital. Eu tenho de ver onde é que existem mercados de produtores. Não existem assim, saí da porta e aqui está um mercado. Coisa que também existe muito no Brasil. A feira é muito, muito típica no Brasil. Há feiras em todo lado, a gente tropeça em feiras. E em Itália também. Então, essa questão de valorizar o alimento, tirar tempo da vida para ir ao mercado, escolher os produtos, falar com os produtores, é fascinante ver isso. E acho que eles conseguem conciliar muito bem a questão da sustentabilidade, porque a culinária deles não é pautada em carne e peixe, e portanto as massas, enfim, obviamente não é massas, pizzas, mas eles têm pratos muito regionais, muito, muito interessantes. E outra coisa que é um mito em Itália, que nós achamos que a Itália come toda a mesma coisa, e não poderia ser mais o contrário. A Itália é dividida por várias regiões e cada região come um tipo de massa, com um tipo de produtos, com um tipo de legume, então é muito giro ver a regionalização da culinária italiana. Mas menos diversificado, então, nessa perspectiva. Sim, sim, embora eles consumam mesmo muitos vegetais, eles Claro, têm claro, claro. o hábito de ter muitos vegetais à mesa, mas de facto, eu no Piemonte nunca comi uma lasanha, nem tinha nenhum restaurante onde eu pudesse comer uma lasanha, a verdade é É essa. proibido quase, se calhar. Exatamente, lá eu comia o talharim, que é o tipo de massa daquela região. Então, quando eu fui para o sul de Itália e as massas que eu comi no sul de Itália, eu não consegui encontrar no norte. Claro que é diferente em Roma, em Milão, nas capitais, Há em tudo, não que se é? encontra Aí tudo. já há Mas nas tudo. cidadezinhas só se encontra aquela massa, isso é mesmo giro. E uma coisa gira também de Itália é a quantidade de regras que eles têm relativas à alimentação. Não se Meu pode Deus. comer determinada coisa com outra coisa e não se pode ir, ou a partir de determinadas horas. Tem uma série de Sim, eles regras bastante morrem interessantes. com o cappuccino depois do almoço, Até isso às é 11 da manhã, não é? assinado. Isso não é possível mesmo. E agora, os portugueses, bom e mau. O que é que os portugueses fazem bem e o que é que os portugueses fazem mal? Eu vou começar pelo menos bom, que eu acho que nós temos uma culinária atualmente, atenção, isto é muito importante, atualmente muito pautada na carne e no peixe. Mas essa não era a realidade dos nossos avós. Então, as receitas que nós encontramos nos restaurantes não refletem o que os nossos avós comiam, nossos avós, nossos bisavós. E a maioria dos restaurantes de norte a sul do país vai ter um prato de bacalhau, mas é muito difícil encontrar favas com molho de tomate, é muito difícil encontrar as ervilhas com ovos escalfados, é muito difícil de encontrar uma sopa a lavrador. E isso era o que os nossos avós consumiam. E, portanto, eu acho que é muito importante os restaurantes começarem a refletir essa cozinha verdadeiramente típica, porque nenhuma família portuguesa há 50 anos atrás conseguia comer bacalhau ao almoço e um bife ao jantar, era impossível, e portanto nós temos de
traduzir aquilo que os nossos avós faziam para os restaurantes e mostrarmos essa culinária verdadeiramente típica, que tem, sim, carne e peixe na sua constituição, mas não nos níveis atuais, não nas quantidades que se consomem hoje em dia. Mas E em eu acho casa que as isso pessoas também consomem esses produtos, ou não? Será que são os restaurantes que levam as pessoas a consumir mais carne e peixe, ou são as pessoas que querem consumir mais carne e peixe o que leva os restaurantes a ter acho esse... que é essa segunda opção, sem dúvida essa segunda opção, mas acho que os restaurantes têm muito poder de influenciar os chefes, não só os restaurantes, não é? Os chefes de cozinha, os cozinheiros. Sim, E eu acho que isto não só é necessário do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, mas especialmente porque as questões de sustentabilidade ambiental vão nos obrigar a ter uma alimentação mais pautada em vegetais. E eu tenho medo que as nossas tasquinhas se transformem em estabelecimentos todos iguais a servir quinoa e tostas de abacate. Então, isto é catastrófico, portanto, nós temos de arranjar uma forma muito rápida de nos adaptarmos, mas não nos adaptarmos de uma forma uniforme, não é? Ou seja, diversidade, mais uma vez, não é? trazer diversidade. E eu adoro, e agora falando do bem, eu adoro como nós portugueses comemos um peixe inteiro, comemos a cabeça de peixe, comemos moelas, comemos cabeça de chara. Isto não se vê lá fora. No Brasil, as pessoas comem filé de peixe, eles nem sabem o que fazer com peixe inteiro. É assim, estou a Pois. falar do Brasil das capitais. É óbvio que há comunidades que comem o peixe inteiro. Estou a trazer as generalizações aqui. Sim, sim. Assim como o frango, come-se coxa sobre coxa, não se come moelas, não se come pescoço, não se come patas. Eu lembro-me de comer as patas da galinha com o meu avô, tipo, era o nosso ritual, comer a pata da galinha. E eu adoro isso em nós, porque isso é a herança dos nossos avós. E isso eu adoro em nós portugueses. E nós gostamos, temos orgulho em comer essas partes do animal todo. E além de ser muito rico gastronomicamente, é muito sustentável. Eu adoro isso em nós. E acho que temos de manter. Já ouvimos, entretanto, também falar sobre as Blue Zones, ou seja, as zonas do globo onde as pessoas apresentam, têm uma maior longevidade ou maior número de centenários. Portugal tem condições para se tornar numa dessas zonas num futuro próximo? Bem, eu acho que se nós conseguirmos resgatar a cozinha dos nossos avós, como eu já referi, as nossas sopas de feijão, que as leguminosas o consumo de leguminosas é um dos pré-requisitos ou uma das Um dos evidências das aspectos zonas azuis, importantes não é? desse. É um Sim. aspecto bastante importante dessas zonas. E mais uma vez, os nossos avós consumiam feijão frequentemente, especialmente nas sopas. E eu acho que se nós conseguimos de facto moderar o consumo de proteína animal e vegetal, eu acho que nós vamos ter uma gastronomia que sim, que se pode assemelhar à gastronomia das zonas azuis. E eu acho que nós temos também de movimentar mais o nosso corpo. E quando eu falo isso, não é ir para os ginásios, que é justamente o que as zonas azuis referem. Nós não precisamos de ir todos levantar peso para os ginásios. Mas, por exemplo, uma coisa que eu reparo é que nós caminhamos muito pouco em Portugal. Então nós somos muito apegados ao carro. As cidades não são feitas para os peões, não são feitas para nós caminharmos. Algo que eu reparei que em Itália é completamente diferente. As cidades são agradáveis de se caminhar. E, portanto, Sim. se nós transformássemos as nossas cidades, não é, os nossos meios urbanos, em locais um bocadinho mais simpáticos para o ato de caminhar, talvez nós usássemos menos o carro e caminhássemos mais e conseguíssemos movimentar mais o nosso corpo sem precisarmos de ir para o ginásio. Eu Ou refiro seja, isto um a ir para o ginásio. exercício natural, não é? Exercício no nosso dia a dia, aproveitar o nosso dia a dia para Exatamente, fazermos exercício e não fazermos muito exatamente. exercício e depois sentarmos o resto do dia em frente a uma Exatamente. Então, acho que se secretária. as nossas cidades melhorarem as suas vias públicas, cidades e não só, mesmo no meio rural, há lugares que não são muito agradáveis de se caminhar. Por exemplo, eu sou de Aroca, que é uma vila, e eu não moro no centro da vila, moro um bocadinho mais afastada, e não é nada simpático caminhar até ao centro da vila. Quer dizer, eu até o faço, mas não é simpático. Então, muitas vezes o que nós fazemos é vamos de carro. Às vezes E, nem há estrada, nem há passeios, nem há passeios em algumas estradas. exatamente, eles agora até estão a desenvolver, têm uns passadiços que já fazem ali uma parte do Os caminho. passadiços em Aroca, apesar de tudo, é um ótimo sítio para, para ir É, e passear. eles agora têm um passadiço dentro da vila e, portanto, eles estão a melhorar isso. E desde que têm esses passadiços, eu comecei a ir muito mais vezes a pé, por exemplo, e antes não ia. Então, alterarmos os nossos percursos, acho que pode ajudar a nos movimentarmos mais sem ir para o ginásio.
Claro, e é interessante que em Lisboa estamos a assistir ao fenómeno contrário, a acabar com algumas zonas, com algumas ciclovias e algumas zonas para circulação sem ser através de carros. Não, mas e agora só concluindo, e eu acho que há uma coisa muito bonita nossa, que é, nós estamos muito conectados com a comunidade, nós temos vínculos humanos muito fortes, que é algo também muito, importante para as zonas azuis, não é? É um Sim. dos, um dos critérios, não é? A sensação de comunidade. E eu acho que nós temos isso, muito presente, e eu acho isso muito bonito no povo português. Acho que nós somos de facto muito generosos, muito leais, muito amigos, e portanto eu acho que esse fator nós já estamos, já o temos, falta o resto. Ótimo, avançando. A Francisca afirmou recentemente, publicamente também, que abandonou o vegetarianismo, sendo que já era há alguns anos vegetariana. A primeira pergunta é porquê? E depois, relacionada com esta também, se seria sustentável todos os consumidores portugueses abraçarem este estilo alimentar e também o que é que isso implicaria em termos da nossa identidade nacional. Então, foi uma escolha muito pessoal. Eu tive vontade de comer carne e eu acho que eu estava a perder uma parte muito importante da minha vida, que, como eu já referi, que acho que a partir de agora está bastante evidente, eu sou absolutamente apaixonada por tudo que acontece à mesa, por tradições alimentares, pela cultura alimentar, e eu estava a E perder uma parte. acontece muita carne à mesa. Acontece muita carne à mesa. E aconteceu quando eu estava a morar em Itália. Eu queria realmente viver aquela experiência, por inteiro. Eu queria saber o que é que as pessoas comem, o que é que eu queria ir à casa de alguém e comer o que eu tinha sido o que me estavam a servir. E portanto foi uma escolha muito pessoal. Eu continuo enfim, a ter muito cuidado com a sustentabilidade, mas eu senti que dava para não ser vegetariana e ao mesmo tempo ter esses cuidados. E para mim foi mesmo por isso, eu queria provar, eu queria comer tudo, eu gosto de compreender a história de um povo através da alimentação, e o vegetarianismo impedia-me de viver isso com plenitude. Portanto, foi realmente uma decisão muito, muito pessoal. Agora, para nós portugueses, será que todos deveríamos ser vegetarianos? Eu não sei responder a isso, de facto, não sei. Mas o que eu acho é que nós podemos ser sustentáveis se reduzirmos muito. Então, nós somos o terceiro maior consumidor de pescado do mundo. Os portugueses consomem 57 quilos per capita por ano de peixe, de pescado. Portanto, se nós reduzirmos, e quando eu digo reduzir, digo, se nós reduzirmos para metade, nós já vamos ter um impacto gigante e vamos continuar a comer muito. Atenção, porque mesmo que nós reduzamos para metade, ainda conseguimos consumir mais do que a média europeia. Portanto, eu acho que há aqui um caminho do meio que pode ser traçado, e acho que pela nossa cultura alimentar tão pautada na carne e no peixe, acho que seria um pouco agressivo o vegetarianismo para todos. Mas defendo com muita, enfim, defendo com muita força que podemos reduzir muito. E se reduzirmos muito, vamos conseguir manter a nossa cultura e vamos conseguir ser bastante mais sustentáveis. A ideia Só não é que substituir o pescado pela o carne, pois não? problema. Para que fique claro, a ideia não é substituir o pescado pela carne, pois não? Esses Não, dados estatísticos sobre o nosso consumo de pescado, não é essa a ideia, certo? não é, é Só realmente para que fique claro em relação à mensagem que acho que a Francisca queria transmitir nesta exatamente, é que eu questão. acho que o pescado é algo que se calhar as pessoas não têm noção. Nós consumimos mais pescado do que carne, então o consumo de pescado contribui mais para a nossa pegada Isso é ecológica surpreendente, isso é do que o surpreendente. consumo de carne. Somos, Surpreendente, eu não tinha nada essa ideia. sim, é um dado Mais absolutamente, peixe do que carne. é muito surpreendente, mas por exemplo, e aqui é que está o ponto. Só bacalhau nós consumimos 22 quilos per capita por ano. É uma enormidade, é uma coisa Certo, absolutamente. já se compreende melhor esse número, não é? Agora, Só metade do pescado que consumimos é bacalhau. exatamente. Agora, há tanto outro pescado. Porquê só consumir o bacalhau? Então nós podemos diversificar tanto enfim, e consumir e podemos realmente reduzir. Agora, o ponto é, temos de reduzir o pescado e temos de reduzir o consumo de carne, porque ambos são altos, embora o pescado contribua mais para a nossa pegada, ambos são bastante altos. Agora, nós podemos reduzir através
ao sermos criativos, é o que eu digo, o problema não é a cabeça de chara, nem a rodela de salpicão no feijão para dar o gosto, nem as amêijoas, nem as moelas de galinha. O problema é que nós não conseguimos vislumbrar um prato sem a presença da carne e do peixe de forma muito evidente. O que não Como acontece, por ingrediente exemplo, principal, não é? exatamente, como ingrediente principal. O que não acontece, por exemplo, na Grécia, o que não acontece, por exemplo, em Itália, em que nós temos uma cultura alimentar pautada por muitos outros alimentos. E a carne também está lá, e o peixe também está lá, mas com um protagonismo muito inferior. E eu acho que esse é o ponto. E esse é o nosso desafio para o futuro. Ótimo. Se pudesse dar 2 conselhos ou 3, no máximo, para vermos o que é o mais importante mesmo, no que respeita à compra agora dos alimentos. Porque o consumo, claro que nós, em princípio, consumimos aquilo que compramos, mas se calhar o problema não está tanto no que consumimos, mas também em parte naquilo que compramos. Quando vamos a um supermercado, a um mercado, a uma feira, é aí também que se define muito daquilo que vamos comer depois quando estivermos em casa a decidir o que é que vamos fazer. Conselhos. Estou num mercado, estou num supermercado, estou numa feira. Conselhos. Ok, eu vou separar para ser mais fácil. Então vamos lá. Eu vou separar e vou tentar dar só 2 dicas por cada categoria, porque senão Ok, isto vai ficar ótimo. muito longo. Se forem legumes, vamos começar pelos legumes e fruta, eu diria que sazonalidade, porque é assim, quando os legumes e frutas são semeados ou plantados e depois escolhidos na época certa, eles vão desenvolver-se de acordo com as suas condições ideais, não é? E, portanto, necessitam de menos água, de menos fertilizantes, de menos pesticidas, já para não falar de uso de estufas. E, portanto, a sazonalidade é muito importante quando vamos escolher legumes e fruta. Se for peixe, vamos falar do peixe, que é um tema muito interessante em Portugal, não é? Eu diria consumir espécies diferentes de pescado, porque a nossa frota, só para dar aqui um ponto que ajuda a perceber a dimensão, a nossa frota apanha mais ou menos 200 espécies de pescado diferente. E nós consumimos em Portugal o quê? Bacalhau, atum, pescada e recentemente salmão. Não se consome muito mais do que isto. E tudo que se consome, e os peixes e o pescado que consumimos, além destes, são em quantidades muito, muito menos significativas. E, portanto, consumirmos espécies diferentes e pescado que esteja no meio da cadeia alimentar. Nós temos uma tendência muito grande a consumir o pescado do topo da cadeia alimentar. E, portanto, consumir o pescado miúdo, o carapau, a sardinha, enfim, a sardinha tem toda uma questão de sobrepesca, mas E também consumimos, apesar de tudo, diria que a sardinha também deve ser um peixe bastante consumido. Não sei, assim, se mas calhar os quando dados estatísticos olhamos não para o mostram, mas Mas eu até lhe posso depois dar-vos esses dados exatos, mas assim, o bacalhau é tipo 22 quilos, o atum é, por exemplo, 3 quilos, é uma coisa assim. é o Muito. bacalhau. Bacalhau é que é o nosso peixe. Então, o peixe, diria consumirmos de facto essas espécies diferentes, e pescado, de facto, tentarmos não consumir o pescado do topo da cadeia alimentar, mas sim do meio e o pescado mais miúdo, e verificar os métodos de pesca. Então, nunca consumir pesca de arrasto. E depois, se for carne, também que é algo que nós consumimos bastante, optar sempre por carne proveniente de sistemas de pastoreio extensivo, idealmente pastoreio feito em terras marginais, que são aquelas terras que já não dão para a agricultura porque são montanhosas ou porque são rochosas e, portanto, elas não estão a competir com as culturas agrícolas e, claro, respeitando as normas de bem-estar animal, que hoje em dia são absolutamente fundamentais. Então, E acho como é que sabemos? Como é que sabemos? Porque muitas vezes as alegações é de que as vacas estão muito livres e que estão a comer o que mais natural existe na natureza, e que o peixe é a mesma coisa, e os legumes e as frutas. Muitas vezes vemos imensas certificações, imensas alegações de que são bastante sustentáveis, em especial neste momento em que as pessoas se preocupam cada vez mais com esses temas. Como é que fazemos para saber ao certo o que é que podemos então escolher? Ótima pergunta. Isso hoje em dia tem sido até bastante debatido na União Europeia, não é? São os chamados green claims, que são Sim. alegações de sustentabilidade que são falsas. E eu vou dar uma resposta que talvez não seja. Politicamente É uma- correta? Não, 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 não é isso. Ah, Eu acho é que nós temos de comprar menos em supermercados.
Ou seja, nós temos de nos conectar mais com os nossos produtores. Como é que se sabe? Comprando diretamente do produtor. E isto antes E poderia mesmo parecer, assim, como é que eu sei que o produtor é sustentável? claro, há sempre margem para mentira, isso é verdade, mas eu acho que, por norma, quando nós conhecemos um produtor, estabelece uma relação de confiança completamente diferente. Sem dúvida, sem Podemos dúvida. sempre ser enganados, é verdade, é muito difícil. E mesmo os produtores às vezes estão a fazer uma coisa que acham que é correta e depois as coisas mudam, não é? E vêm novas pesquisas e afinal percebe-se, caramba, fiz isto tudo errado. E outra coisa, os produtores também muitas vezes estão a lutar para sobreviver, portanto é complexo, é difícil e eu também acho que nós não temos de tentar a perfeição, porque é difícil e também não quero que um consumidor esteja a ouvir este podcast e dizer, meu Deus, quer dizer, tenho de levar um filho à escola, tenho de trabalhar, tenho de fazer imensas coisas, ainda tenho de me preocupar com isto tudo. Portanto, eu acho que Eu tenho que ir ao mercado e procurar o melhor mercado e o melhor produtor, por nós vezes nem somos sempre é fácil. humanos. Quer dizer, somos humanos, não dá para tratar disto, não dá para fazer isto tudo. Por isso é que eu acho que quando nós fazemos algumas compras em circuitos alternativos, nós poupamos, na verdade, tempo e estamos também a poupar o nosso tempo não só no facto de não precisarmos de ir às compras, ou seja, os cabazes chegam à nossa casa, mas também, por norma, alguém fez o trabalho por nós de reunir esses produtores de acordo com alguns critérios de sustentabilidade ambiental, económica, social. E, portanto, eu defendo muito esses circuitos de compras curtos. Portanto, eu recebo um cabaz de legumes em casa. Eu não tenho de me preocupar, eu não vou ao supermercado, ele chega à minha casa. Pronto, o que vier, eu cozinho. E eu vou confiar que a quinta que eu estou a pagar para trazer esses meus legumes está de facto a fazer um trabalho Faz uma curadoria exímio. correta, não é? Sim. Há o cabaz do peixe, há talhos que já estão a se especializar em carnes de produtores que cumprem estes critérios que eu falei. Temos o talho das manas, por exemplo, que entrega em Lisboa. Temos o cabaz do peixe, que entrega peixe fresco aos consumidores e o consumidor pode optar por não receber peixe do topo de cadeia e, portanto, só receber peixe miúdo. Portanto, eu acho que é a forma mais acho que essa é a forma mais, eh, eu não vou dizer correta, mas é a forma mais fácil de garantirmos que não estamos a ser levados por critérios de sustentabilidade falsos, ainda embora possamos ser enganados. Agora, Sim, nos sim. supermercados olha, É o que vier. é o que é, não posso dizer mais. É mais difícil fazer essa seleção. Mas há alguns certificados que sim, por exemplo, eu consumo muito café, e o café tem um impacto ambiental muito grande, não só porque precisa de muita água para ser produzido, mas porque vem do outro lado do mundo e porque há muito, enfim, há muitas questões a nível ou seja, os produtores de café nem sempre são tratados como deveriam. Colocando assim, há condições análogas à escravidão na produção de café e de chocolate, e portanto há dois selos que eu opto, que é a certificação Fair Trade e o Rainforest Alliance. A primeira, a certificação Fair Trade, ela garante-me que o café foi produzido e comercializado em condições justas e que os produtores receberam um valor justo. E a Rainforest Alliance é muito voltada para a sustentabilidade, então ela dá apoio aos produtores para eles adotarem práticas mais sustentáveis e, claro, garante que não houve desflorestação no processo. Agora, eu não estou lá a ver. Claro. É um É selo de preciso, confiança. Agora, é preciso é- confiar em algumas entidades, senão é impossível também vivermos sequer, exatamente. sem dúvida. E os produtos biológicos são sempre melhores do que os produtos convencionais? Como podes, já falámos, isto aqui também é o último conjunto de questões, portanto pode ser um balanço daquilo que falámos aqui ao longo destes últimos minutos. Como pode um consumidor equilibrar a balança financeira quando não consegue pagar tudo biológico? Há alguns bens a que deva dar-se prevalência e comprar biológico em detrimento de outros? É Como sim. fazer? Este é um assunto realmente complexo e que eu normalmente gosto de deixar os cientistas falarem sobre o assunto, porque é necessária muita pesquisa de muita qualidade para nós chegarmos a estas respostas de facto concretas. Eu não sou cientista, eu não sou pesquisadora e, portanto, só posso falar aquilo que eu tenho lido e as últimas pesquisas que têm saído, mas eu acredito que este seja um tema que vai ter muita pesquisa no futuro e que muitas das coisas que nós achamos hoje
deixemos de achar num futuro próximo, porque Certo. será assim, não é? E, portanto, estamos a falar no dia de hoje, e eu tenho só acesso às pesquisas que saíram até o dia de hoje. É um assunto realmente muito complexo, porque sempre vem a pergunta: e é possível alimentar o mundo todo com alimentação biológica? Ainda não sabemos se é possível ou não. Há Não quem alegue, fizemos exatamente essa pergunta, mas quase. há quem alegue que sim, há quem alegue que não. E, portanto, esta pergunta será ainda será respondida no futuro. Agora, por exemplo, ano passado saiu um estudo que foi conduzido pela Pesticide Action Network, que é o PAN, e eles revelaram que realmente há contaminação de frutas pelos pesticidas mais perigosos e que essa contaminação aumentou nos últimos anos. E, portanto, que ao invés de estarmos a diminuir a quantidade de pesticidas colocados em determinadas frutas e legumes, estamos a aumentar. Aumentar. Atenção, quando eu digo estamos a aumentar, estamos ainda dentro dos limites legais previstos pela União Europeia. Não estamos a sair da lei, mas estamos de facto a aumentar. E, portanto, eu trouxe até É o aqui um. caminho inverso, não é? Daquele que seria desejável e que imaginaríamos que estaríamos a Exatamente. caminhar nesse sentido, não é? Então, a investigação constatou que 85% das peras em Portugal estavam contaminadas com pelo menos um pesticida tóxico. E, portanto, isto foi eu não sei se vocês se lembram desta notícia, aconteceu aqui há mais ou menos há um ano, e que de facto as maçãs, as amoras, pêssegos, cerejas, acho que damascos, tinham níveis muito superiores àquilo que seria esperado. E, portanto, claro que as frutas e os vegetais acabam por ter um impacto, enfim, tem os vestígios de pesticidas ficam ali muito São concentrados, não menores, é? não é? Nas cascas e no próprio alimento. É diferente em outros alimentos, então, claro que sempre se diz que pelo menos a fruta e os vegetais deveriam ser biológicos. Agora, o biológico também provavelmente vai mudar muito os seus preceitos nos próximos anos. Portanto, o que nós fizemos até agora provavelmente não vai ser o que nós fizemos. Desculpem. O que nós vamos Não- fazer no futuro. O que nós vamos fazer no futuro. Então, eu acredito muito que o futuro passa pela agroecologia. E o que é a agroecologia? É uma forma de produzir alimentos que tem em consideração três dimensões: as práticas agrícolas sustentáveis, e quando eu digo sustentáveis, pode ser um método biológico ou não, ou seja, pode ser outros que nós encontremos que sejam mais adequados, e é preciso sempre colocar este ponto de interrogação. Da ressalva, não é? Sim. É preciso ter esta ressalva. Então, quando eu digo em práticas agrícolas sustentáveis, falo em regenerarmos os solos, é urgente regenerarmos os solos, preservarmos o ciclo da água, especialmente em Portugal, precisamos de preservar o ciclo da água e precisamos de salvaguardar a biodiversidade. A segunda dimensão é que haja um movimento social associado, ou seja, defender os territórios rurais, defender os pequenos produtores, os agricultores familiares, privilegiarmos circuitos curtos de abastecimento, como eu fui referindo, darmos preferência a raças autóctones, a sementes locais, etc. E a terceira dimensão é a investigação, ou seja, usarmos o conhecimento da academia aplicado ao campo o tempo todo. Então, é melhor o biológico, como nós fizemos até hoje? Não sei, mas se calhar o biológico do futuro vai ter em consideração várias coisas que não teve até agora. O que nós não podemos é continuar como estamos. Estamos a usar muitos pesticidas, muitos fertilizantes, e isso ainda não temos noção do impacto disso na nossa saúde, ou seja, está a ser feita muita pesquisa, ainda não é conclusiva, mas já nos está a apontar que por aqui se calhar é melhor não. Há Já algum temos problema, muita sim. evidência que nos mostra que temos de procurar outros caminhos e, portanto, temos de mudar. A forma como vamos mudar, acho que implica um diálogo entre os cientistas, entre os tomadores, os decisores políticos, portanto, precisamos de políticas públicas, porque sei que é um podcast para consumidor, mas os consumidores estão cansados e, portanto, precisamos que alguém também faça o trabalho, e com a sociedade civil. E é importante que seja um debate honesto, porque estamos a falar da nossa alimentação, estamos a falar da alimentação dos nossos filhos no futuro, portanto, para De um quê? dos aspectos mais importantes das nossas vidas, diria eu. Exatamente, para que a desonestidade? Vai ser má para todos no futuro. Sem dúvida nenhuma, acho que poderíamos ficar aqui mais não sei quantas horas a conversar sobre estes temas, mas temos de terminar e terminaremos com as duas questões que sempre colocamos a quem nos visita. A primeira é quem é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios deste nosso podcast. A Luísa Almeida da Quinta do Arneiro, ela vai trazer ótimos insights sobre o biológico e sobre o consumo de biológicos em Portugal.
Excelente, ótima sugestão. E, para terminar, uma sugestão cultural. O podcast Gender Calling, da Catarina Marques Rodrigues. A Catarina Marques Rodrigues é uma jornalista focada em diversidade e igualdade de género e ela tem um podcast espetacular sobre mulheres que estão a fazer a diferença no nosso mundo. E ela também é uma jovem que começou este projeto há pouco tempo, então gosto muito de apoiar jovens que estão a trabalhar para melhorias no nosso país. Vamos a isso, todos a ouvir, quem ainda não ouve esse podcast. Muito, muito obrigado, Francisca, por ter estado aqui neste episódio. Para mim foi um gosto e um prazer conhecê-la e estar à conversa consigo. Espero que toda a gente que está a ouvir este podcast tenha ficado também com a mesma impressão com que eu fiquei, que devemos todos seguir a Francisca também nas suas várias atividades. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.